Curiosidades sobre as regiões da Rota do Ouro. Mariana, 8 de abril de 1711, criação da Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque. 14 de abril de 1712, aprovação por Dom João V com modificação do nome para Vila de Nossa Senhora do Carmo. E aí nós temos uma rua, a Rua Dom Silvério, no centro histórico da cidade de Mariana. Então, Mariana, ela foi a primeira vila, a primeira cidade e a primeira capital planejada do estado de Minas Gerais. Ela é conhecida pela sua arquitetura barroca colonial. Mariana também recebe boa parte do fluxo de turistas de Ouro Preto, devido à pequena distância de 12 quilômetros entre as duas cidades. E aí nós temos agora Ouro Preto. 8 de julho de 1711, criação da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque. 15 de dezembro de 1712, aprovação por Dom João V com a modificação do nome para Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. E aí a gente tem nessa foto o centro histórico da cidade de Ouro Preto, que também é uma cidade conhecida pela arquitetura barroca, que inclui pontes, fontes, praças. Temos também aí a Praça Central de Tiradentes, que recebeu esse nome em homenagem ao Inconfidente Tiradentes, que teve sua cabeça exposta no local. E agora nós temos aí Sabará. 17 de julho de 1711, criação da Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. 9 de janeiro de 1715, confirmada por provisão do Conselho Real. E aí nós temos a Igreja do Rosário no centro histórico de Sabará. Diamantina, fundada como Arraial do Tejuco em 1713, com a construção de uma capela em homenagem ao padroeiro Santo Antônio, a localidade teve forte crescimento quando da descoberta dos diamantes em 1729. Ao final do século XVIII, era a terceira maior povoação da Capitania Geral de Minas, atrás então da capital Vila Rica, com uma população semelhante à da próspera São João del Rei. Temos agora Tiradentes. E aí, Tiradentes, suas denominações foram Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José dos Rios das Mortes. O nome São José resulta de homenagem ao então príncipe de Portugal, Dom José I. A Vila de São José resultou do desmembramento da Vila de São João del Rei em 1718. E aí nós temos o centro histórico da cidade de Tiradentes. Acima, na foto, a gente tinha o Centro Histórico de Diamantina, aí o Centro Histórico da cidade de Tiradentes. E agora nós temos São João del Rei, o arraial novo do Rio das Mortes, que deu origem à cidade, foi fundado entre 1704 e 1705. Porém, a região já era ocupada desde 1701, quando Tomé Portes del Rei se estabeleceu em Porto Real de Passagem, hoje nas proximidades dos bairros de Matozinhos, em São João del Rei, e Porto Real, em Santa Cruz de Minas. E aí nós temos a Rua Santo Antônio, Caminho dos Bandeirantes, e conhecida como a Rua das Casas Tortas, na cidade de São João del Rei. E aí nós temos aí Cerro. Em 1701, teve início o arraial que daria origem à atual cidade do Cerro, centro da exploração de ouro na região. O primeiro nome de que se tem notícias foi Arraial do Ribeirão das Minas de Santo Antônio do Bom Retiro do Cerro do Frio, dado em 1702. Em 1714, o povoado foi elevado à vila, recebendo o nome de Vila do Príncipe. E nós temos aí a Capela de Santa Rita, com sua longa escadaria, está na parte alta da cidade do Cerro, de onde se tem uma atraente vista da cidade. Ela fica bem lá no alto. Congonhas. Existe uma controvérsia sobre a data de criação da freguesia de Congonhas, sendo esta atribuída por Cônego Trindade em
1734 e Xavier da Veiga, 1745. Conforme o IBGE, Congonhas teve origem em 1957, quando foi fundado o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. E aí nós temos o Santuário Bom Jesus do Congonhas, no Alto Histórico da cidade de Congonhas. Onde estamos? Então, nós temos aí um mapa de Minas Gerais, né? Minas Gerais é um dos 26 estados do Brasil e se localiza na região sudeste. Do ladinho do mapa de Minas Gerais, nós temos o mapa do Brasil. E observe que aí no mapa do Brasil, de uma cor diferente da cor vermelha, está mostrando o nosso estado, né? O estado de Minas Gerais. Voltando para o mapa agora de Minas, que é o maior que nós temos aí agora no centro, né? Que eu falei do lado direito, que é o mapa do Brasil, nós estamos dentro dele, nosso estado. E aí nós temos as regiões, né? Nós temos uma legenda abaixo, né? Com as cores, para poder ficar fácil da gente observar a que região cada um pertence. Nós temos os numerais, igual o número 1 aí, por exemplo. Nós temos a região noroeste. Depois o número 2, região norte, e assim vai. Lá na região de número 12, esse rosinha, nós temos aí a zona da mata, é a região a que nós pertencemos. Então, esse mapa vem mostrar para a gente facilitar onde estão, né? Já que nós temos aí os 26 estados do Brasil e nós temos no estado de Minas Gerais 853 municípios e eles estão aí. Agora nós vamos falar sobre a bandeira e o brasão de Minas Gerais. Os símbolos oficiais são textos visuais e ou imagéticos eleitos em determinado momento para representar elementos significativos da história e das tradições de um município, estado ou país. Em Minas Gerais não é diferente. A bandeira e o brasão de Minas possuem imagens e textos que nos fazem pensar a sua história e memória, além de elementos culturais, econômicos, políticos e sociais que atravessaram os tempos. A bandeira de Minas Gerais é branca, com um triângulo equilátero vermelho no centro, contornado com a expressão libertas quas seratamen, que significa liberdade ainda que tardia. Então, nós temos aí a bandeira de Minas, né? E a história da bandeira de Minas, ela remonta à Inconfidência Mineira, os chamados Inconfidentes, né? Da qual fazia parte o Tiradentes. Então, fizeram vários esboços da bandeira, mas sua configuração atual foi regulamentada pelo Decreto Estadual em 1963. Então, tá aí a nossa bandeira de Minas Gerais. O brasão. A oficialização do brasão de Minas Gerais data de 1891. Ele apresenta elementos relacionados à mineração. Então, se você observar bem no brasão, nós temos aí o lampião e ferramentas, né? Que são elementos relacionados à mineração. Nós temos também aí na bandeira galho e os galhos de fumo e café, que fazem parte da tradição, né, da agricultura do estado na época, né? Temos também a estrela de 5 pontas, representando o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa. O que essa estrela quer representar, né? Então, ela representa aí o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa. Temos aí as principais atividades econômicas. A mineração. Minas Gerais é muito importante para a economia nacional em vários setores, como na extração de minério, agricultura, arte e outros. É repleta de tradições, mas também de modernidade. Não devemos deixar de lembrar da contribuição dos povos negros que, escravizados, foram trazidos para o Estado e assim deram significativa contribuição para o desenvolvimento urbano, econômico, cultural e tecnológico. A extração de minério foi uma das atividades principais da economia mineira e contribuiu para o rápido processo de ocupação e urbanização da capitania de Minas Gerais
na primeira metade do século XVIII. Como já podem ter ouvido, a exploração mineral ocorrida no território mineiro contou com os conhecimentos e técnicas trazidas pelos povos africanos. Então, os povos africanos que vieram para o Brasil, né, eles contribuíram para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Então, aí, nessa imagem, né, nós temos os povos escravizados trabalhando, né, na extração de ouro de Minas Gerais no século XVIII. E aí, nós vamos agora para a agricultura, que é uma das principais atividades econômicas também. No Brasil colonial, as atividades econômicas estavam relacionadas ao modelo agropastoril, sobretudo ao plantio da cana-de-açúcar e do café. Contudo, em Minas Gerais, durante o século XVIII, a mineração foi a principal fonte da economia, concentrando empreendimentos, esforços e a maior parte da mão de obra. Assim, nesse período, a exploração do minério inibiu a atividade agrícola para exportação, tendo sido praticada com o objetivo de alimentar a população local. Dessa forma, a cafeicultura só foi introduzida no século XIX, porém, o café logo se tornou a principal atividade no ciclo primário de exportação. O vigor das atividades agrícolas fez com que o contingente de escravizados se mantivessem no território ao longo do século, até a promulgação da abolição. Assim, podemos compreender as influências dos trabalhadores escravizados trazidos dos países africanos no desenvolvimento do Estado. A cana-de-açúcar e derivados, principalmente o álcool, sempre estiveram atrelados às políticas tributárias relevantes no âmbito da economia regional de Minas Gerais. Segundo dados da Associação Mineira de Municípios, AMM, no ano de 2018, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior diversificação de produção agrícola. Dentre os 63 produtos produzidos em larga escala no país, 50 são cultivados no território. Destaca-se ainda que 6 entre os 10 maiores produtores de café do Brasil estão localizados em Minas Gerais. E agora nós vamos para outra atividade econômica, né, que é a bovinocultura de leite. A produção de leite, responsável por 35% do produto interno bruto, o PIB agropecuário de Minas Gerais, é uma atividade econômica presente em quase todos os municípios. O estado é considerado como grande produtor em relação ao cenário nacional. Uma das atividades mais importantes do setor agropecuário, a pecuária leiteira, gera emprego e renda, contribuindo significativamente para a captação de renda das famílias no campo. Algumas regiões do estado agregam o uso de tecnologias especializadas ao processo produtivo, mantendo, entretanto, o tradicionalismo e a heterogeneidade entre os produtores das diversas microrregiões. Agora nós temos essa atividade, é um caça-palavras, que você vai procurar as palavras Casa dos Contos, Congonhas, Furnas, Ibitipoca, Iotim, Mariano Procópio, Mercado Central, Mineirão, Ouro Preto e Pampulha. Você vai pesquisar, vai procurar no caça-palavras, vai achar, pode fazer colorido, uma cor diferente da outra, e depois você vai fazer uma breve pesquisa sobre esses nomes e descobrir o que há em comum entre eles, tá? O que há em comum? Sabemos que aí tem museus, tem lagoa, mas o que há em comum entre eles? Bom, então faça com bastante atenção.